agora se acentuava livremente nos meios populares e começou a haver inúmeras rebeliões internas, seguidas de invasões de terra, principalmente pelos hititas e cassitas. Afinal, muito desse comportamento reprovável tinha, por irônico que pareça, uma temática religiosa, pois, afinal de contas, eles representavam a própria vida dos deuses. Isso mesmo, uma vida de bebedeiras, ciúmes e farras era justamente o eco humano do comportamento dos deuses mesopotâmicos. E, como já acentuou alguém, as pessoas não tendem a ser moralmente melhores que os deuses que elas adoram. A essa altura, você já imaginou qual foi o resultado de tudo isso? O povo voltou a ficar desunido, a idolatria voltou também, e em pouco tempo, os assírios dominaram a região, impondo uma terrível ditadura sobre a população em geral. É talvez bem provável que, por antever essa reviravolta do povo, Deus aparecera a Abraão, cerca de 2 séculos antes de Hammurabi, e lhe pedira para abandonar aquela terra, voltando-se para a região de Canaã, que hoje forma parte do Estado de Israel. Tirando Abraão do meio dos caldeus, Deus estava preservando na terra um povo que não desviaria os seus ensinos, as suas tradições, das leis dadas por Deus através de Adão. E um ponto curioso, tanto Abraão como o futuro rei Hammurabi eram semitas, de modo que poderiam muito bem ser primos distantes. E foi desse tronco semita que surgiu o povo hebreu e o Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Hammurabi parecia perceber que, após a sua morte, reis incompetentes poderiam desviar os súditos dos nobres ideais que ele instituíra. Sendo assim, resolveu gravar em pedra um resumo de suas leis, registrando-as para a posteridade. Para os orientais, pedra sempre é sinônimo de eternidade. Uma cópia dessas leis foi descoberta em 1902 por arqueólogos franceses na cidade de Suzanne. Trata-se do famoso Código de Hammurabi, um enorme obelisco ou estela com mais ou menos 2,25 metros de altura, que hoje pode ser visto no Museu do Louvre, em Paris. Ele possui mais de 250 artigos legais que vão desde delitos contra a propriedade até ao desrespeito aos magistrados. Sua semelhança com muitos itens que seriam posteriormente escritos na Lei de Moisés são impressionantes. Do mesmo modo que faria Moisés mais tarde, Hammurabi também condenava a magia, a cobiça e o homicídio. Esses códigos parecem um tanto severos para nós que vivemos no século XXI e temos uma mentalidade evidentemente ocidental. Em quase todos há a prescrição da pena de morte. Num trecho, por exemplo, recomenda-se que fosse declarado que determinada casa estava em chamas e, nesse momento, se um dos ajudantes para apagar o incêndio fosse flagrado cobiçando ou roubando um utensílio da vítima, este sujeito seria imediatamente lançado no fogo para morrer queimado com o produto que ele roubou. Se alguém entrasse com violência numa casa e fosse apanhado no crime, seria morto e o seu corpo enterrado na própria casa para servir de lição aos demais. A mais famosa lei de Hammurabi, também registrada na Bíblia e ainda muito citada em nossos dias, é a chamada Talionis Leges, ou Lei do Talião, que você pode não reconhecer com esse nome, mas certamente já ouviu pelo ditado olho por olho, dente por dente. Talionis quer dizer em latim tal qual e leges, lei. Como o latim é a língua mater do direito moderno, assim ela acabou sendo registrada como Talionis Leges, ou a lei do tal qual. Ou seja, assim como João fez contra Cláudio, Cláudio pode fazer contra João. Mas não pense que isso era um código 00 do FBI, como nos filmes policiais, com licença para matar. O que a lei prescrevia era um limite para a vingança. Lembre-se que Hammurabi viveu num contexto em que as pessoas se matavam a troco de nada. Bastava sentir-se agredido para assassinar o outro. Ora, a família do que fora morto planeja vingança contra o assassino. Se o mata, aí já é a vez da outra família querer vingança e assim por diante. Noutras palavras, as vinganças repetitivas não iriam terminar nunca. Por isso a lei é tão incisiva. Se alguém perde um olho, deve ser indenizado pelo culpado, arrancando-se apenas um olho deste. Uma vez que isso fora feito, ambos estão quites e não há mais necessidade de vinganças, pois o olho foi pago. Dente por dente,
olho por olho, mão por mão, pé por pé. Jesus, no Novo Testamento, porém, dará um sentido muito maior e mais amplo para a lei do talião. Ele disse: ouvistes o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, traga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai para os que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Mateus 5, 38 a 48. Há algumas lições significativas que podemos tirar da vida e obra de Hammurabi, o rei amorreu. Uma delas seria que, enquanto houve uma direção religiosa, enquanto o povo seguiu acreditando no único Deus e procurando cumprir a sua lei, eles andaram bem. Porém, a partir do momento em que essa ligação foi rompida, a sociedade ruiu. O mesmo se dá hoje. Se não houver um compromisso direto com Deus e sua palavra, de pouco adiantarão os esforços políticos e humanitários para convencer a população a ser boa, honesta e solidária. Lembre-se que foi não somente a consciência e não apenas o dever o bastante para aquele povo. Quantas coisas nós fazemos, mesmo sabendo que estão erradas? O Código de Hammurabi continuou em vigor por muitos anos após a sua morte, mas na prática o povo estava tão distante do seu cumprimento quanto o norte está do sul. As pessoas faziam comentários sobre os seus bons mandamentos, trocavam ideias sobre o que é ou não ético, mas viviam como se as normas fossem apenas para os demais. Não é esta uma situação muito semelhante àquela que comumente nós vemos hoje em dia? Pessoas dizendo com clareza o que deve ser feito, mas ninguém faz nada. Ficam apenas repetindo o óbvio, o que todo mundo já sabe, e na prática seguem o curso normal da maioria dos homens, que é o da transgressão aberta à lei de Deus. Como aconteceu nos dias de Hammurabi, a sociedade de hoje está perdendo a conexão com Deus único e com sua lei. Estão preferindo seguir uma variedade sem fim de gnomos, fadas, mestres espiritualizados, ao invés de adorar ao Criador de todas as coisas. Quando se fala de leis, normas e mandamentos divinos, apelam para sofismas estranhos do tipo: estamos na era de Aquário e cada um deve ser livre para fazer o que bem quer. Ou então, Jesus cancelou a lei no Calvário, inaugurando a graça. Não estamos mais debaixo da lei. É nesta hora que entra em vigor a descrição que Paulo faz dos homens no que ele chama de tempo do fim. Ele disse: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos pais e não terão respeito à religião. Não terão amor para com os outros e serão duros, caluniadores, sem domínio de si, violentos, inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Terão a forma exterior da nossa religião, mas rejeitarão o seu verdadeiro poder. 2 Timóteo 3, versos 1 a 5. Sabe qual é a definição bíblica de pecado? 1 João 3, verso 4, nos responde que pecado é a transgressão da lei. Segundo a tradução utilizada na Bíblia de João Ferreira de Almeida, nós podemos entender o pecado como sendo uma transgressão da lei. Mas vamos tentar aprender um pouquinho do grego, a língua original do Novo Testamento, para compreender melhor o que João quis dizer. Como você sabe, nós já mencionamos, o grego foi a língua escolhida pelo Espírito Santo para usar aqueles homens para escrever as páginas do Novo Testamento.
Você também sabe que, em português, temos os chamados radicais gregos. São partículas aportuguesadas de palavras gregas que passaram para o nosso idioma e são ditas no dia a dia sem, ao menos, sabermos que estamos falando grego. Por exemplo, nós não chamamos livroteca, o acervo de livros, mas sim biblioteca, porque vem de biblion, que quer dizer livro, no diminutivo em grego. Da mesma forma, ninguém vai a um cirurgião plástico e pede uma gorduspiração, mas sim uma lipo